Seja bem-vindo a mais um programa Análise Tática. Agradeço a sua companhia. Continue chamando os amigos para que a gente possa aumentar o número de inscrições no canal. Dê os seus likes, faça os seus comentários para que a gente possa sempre trazer um conteúdo de qualidade. O que hoje não é diferente. Trazemos um profissional do mundo do jornalismo esportivo. Ele é formado no ano 2000, quase 20 anos de carreira, uma identificação muito forte com o Santos Futebol Clube. Um carisma que poucos da imprensa têm e briga por esse clube que ama. Vamos conhecer um pouco mais desse nosso convidado. Objetivo, quase deu divórcio em casa, porque em 2014 eu vi esse rapaz jogando, eu me apaixonei pelo futebol dele. Opa! Me apaixonei pelo futebol do rapaz. E todo sábado, quando meu filho não jogava, meu filho também tá tentando ser jogador. Quando não jogava, eu saía pro interior pra ver que ele é de uma categoria assim, pra ver outra categoria jogar. Sabe por quê? Porque eu ia ver esse menino jogar. E uma vez o técnico Luciano Santos trabalhou 7 anos com ele e falou: Ademir, por que você saiu 2 jogos seguidos com 25 minutos? Eu falei: porque você tirou esse menino. E sabe por que deu divórcio? Porque eu deixava de ir pra praia pra ir pro interior, louco, por minha conta, gasolina, pedágio, pra ver esse menino jogar. Então eu sei do que eu tô falando. Eu comprei esse garoto há 4 anos. Esse moleque é bola e vai acabar com os rivais. Ademir Quintino, seja bem-vindo, Ademir, obrigado. Eu que agradeço, Felipe, já estava te devendo isso há um tempo, mas a agenda concorrida, hoje finalmente conseguimos aí ajustar isso. Satisfação em estar com você. É um prazer poder ter aqui você com o programa Análise Tática. Quero saber um pouquinho, né, como é que começou a tua carreira dentro do jornalismo. Hoje você é uma das referências desse jornalismo esportivo na cobertura do Santos. E como é que tudo começou na tua vida? Começou porque eu tentei ser jogador de futebol, mas foi frustrante Mais um? a tentativa, né? Eu joguei em categorias de base, joguei na Portuguesa Santista, do Jabaquara, no São Paulo, tive uma passagem pequena pelo Santo André, mas acabou não virando. E aí a vontade, a paixão pelo futebol fez com que eu me aproximasse do rádio. E eu comecei em rádio comunitária. No final dos anos 90 era muito comum, né? As rádios comunitárias estavam surgindo, né? Tu é de Santos ou tu é da cidade de Cubatão, litoral de Eu São Paulo? sou nascido em Santos, mas eu vivia minha vida praticamente toda em Cubatão. Vim para Santos em 79, há alguns meses, eu estava com 6 anos, mas aí eu pedi para meu pai para voltar para casa da minha avó, que era em Cubatão, no Jardim Casqueiro. E agora, no final de dezembro, eu acabei mudando para Santos, até para facilitar para o meu filho que está jogando nas categorias de base do clube, né? Eu fico muito em São Paulo, pelo fato de estar no esporte interativo, e aqui é tudo mais prático para ele. Em Cubatão ficaria mais difícil o deslocamento. Eu comecei em rádio comunitária, e aí eu conheci o Aníbal Gomes, que é um comentarista renomado aqui na cidade, e ele me convidou uma vez para fazer uma introdução rápida lá na Rádio Cacique Jovem Pan, isso em 96. E aí eu dei uma entrevista lá, chamou a atenção, eu sabia que eu era mais ou menos como um jogador quando está fazendo teste. Eu sabia que aquele era o meu momento, eu não podia errar. E ali surgiu uma possibilidade de, no ano seguinte, fazer parte da equipe do Paulo Alberto na Rádio Cacique Jovem Pan. Estrei num jogo português e ituano, e em rádio eu fiquei 19 anos, de 97 até 2016. 20 anos praticamente, né? E em 2016, você que trabalhou em rádio, você sabe disso, as rádios estão cada vez pagando menos, e aí em razões financeiras eu não estava satisfeito, acabei deixando o rádio. Aí trabalhei 1 ano e alguns meses na Rádio Santos, mas aí já como comentarista. Em televisão eu trabalhei em alguns programas aqui na Baixada, no Cadeira Cativa, do Flávio Roberto Alves, que me convidava constantemente, no Gol.com, que era o Olivério Júnior, o próprio Aníbal, Rui de Rosses. E em São Paulo a minha chance surgiu mesmo foi no começo do ano passado. Eu, quando ganhei os 2 prêmios da CESP de radialista, de blog e de repórter de rádio, comecei a ser chamado pela Fox Sport Rádio, mas como convidado, não ganhava absolutamente nada. Pagava minhas passagens, estava investindo em mim. E aí surgiu o convite do Esporte Interativo para que eu fizesse uns testes lá em dezembro de 2016. Fui aprovado, mas a princípio como freelancer. Eles pegaram 2 comentaristas, foram o Ricardo Martins e o Alexandre Pretzel,
para serem os efetivos do programa Mais 90 que eu participo. Eu e o Alfredo e o Gustavo Zupac, como eventuais. A gente ganhava por cachê. E foi quando surgiu a chance. E agora, no mês passado, eles acabaram me efetivando. E sobre a identificação com o Santos, eu acho que ela ficou mais assim, evidente quando eu estava meio insatisfeito em 2006. Eu fui para o Rádio de São Paulo, fui trabalhar na Rádio Capital com o pessoal do Show de Rádio e o próprio Oliveira, né? Uhum. Era o Weber Laganá, o Serginho Leite, aquele pessoal que fazia o show de rádio. Reinaldo Costa, Dona Vieira. Você estava insatisfeito com o Santos ou com o rádio? Não, eu estava insatisfeito com a minutagem que era dada para o Santos pela mídia paulistana. E eu era exemplo disso, porque eu ficava esperando a rádio me ligar entre 6 e 7 horas, que era o programa, e aí eu entrava 2 para 7, Ademir Quintino, as informações do Santos, no pique. No pique, para quem não sabe, é para tu ir logo, porque vai dar o horário da Agência Nacional. Tinha dia que não dava tempo nem da escalação. A Portuguesa vinha na frente do Santos em algumas situações, não? Vinha porque aquela Portuguesa naquele tempo ainda era muito competitiva, era bastante forte. Até 2012 teve a época da Barcelusa, né? Isso, que ganhou a Série B, né? B brasileira. Então eu me indignei com aquilo. E aí eu criei o blog. Primeiro eu comecei escrevendo na newsletter do Santos, o Milton Neves me abriu um espaço lá na coluna Terceiro Tempo. Escrevia também para um site chamado Papo de Bola. E assim foi surgindo a escrita. E ali eu tinha alguns textos meio emotivos, né? Acho que essa identificação criou. Né? Agora, para tudo na vida tem um ônus e tem o bônus. O bônus é que a torcida do Santos me abraçou, foi a que deu mais carinho. Agora o ônus é que eu fiquei marcado como o cara do Santos. Esse cara não serve para trabalhar, para cobrir outros times. Eu fui convidado para um clube em São Paulo para fazer assessoria de imprensa, fichei num dia, não registraram nem minha carteira. No dia seguinte me chamaram lá na presidência e tu é torcedor do Santos? Eu falei, sou. Eu sou profissional acima de tudo. Ah, mas os conselheiros aqui vão reclamar. E aí acabei perdendo emprego. Para quem é jornalista, Ademir, de uma certa forma, quando você cria raiz e você se identifica tanto por um clube, isso é ruim, é negativo? Profissionalmente falando, você, graças a Deus, pelo que a gente acompanha, hoje está se destacando, já vinha se destacando um tempo. Mas quando você não consegue, às vezes, um lugarzinho ali no sol, se você não der certo ou quiser ganhar dinheiro de uma outra forma, a tua identificação acaba atrapalhando um pouquinho. Atrapalha porque você fecha muitas portas, né? Agora, aí é uma questão de estilo, né? Mas eu fechei muitas portas. Eu tenho absoluta convicção que talvez se eu não tivesse falado que eu era santista, se eu não mostrasse esse lado da paixão que eu tenho, eu acho que talvez as portas tivessem aberto bem antes. Estou 21 anos já na crônica, né? Olha quanto tempo demorou para que elas fossem abertas. Mas é perceptível, conversando com você, para quem te conhece um tempo, que você se sente um cara realizado por conseguir unir esse útil ao agradável. Quando você consegue, quando você conversa com o torcedor santista e menciona Ademir Quintino, o torcedor tem aquele sentimento, puxa, eu queria ser um pouco daquele cara, ele é torcedor, é fanático, ele consegue estar dentro do campo, estar com os jogadores. Isso é para se sentir realizado ou não, Ademir? É sim, mas eu já passei por alguns apuros. Ano retrasado, em 2016, eu trabalhava na Rádio Santos, né? A gente até trabalhou junto lá. Sim. E o Fabiano Fará, que era o meu coordenador, me designou para trabalhar num jogo Santos e Palmeiras. Eu tinha que levar meu filho em Paulínia, que na época ele ainda jogava na Ponte Preta. E não dava tempo de eu voltar a Santos para pegar a van para ir para o estádio. Então eu conversei com o Fabiano, falei, Fabiano, deixa que eu vou de carro, vou aparecer lá. No horário combinado, vou cobrir a entrada do time. O jogo era na Arena Palmeiras? É na Arena Palmeiras. Entendi. Aí, quando eu cheguei na frente da Arena Palmeiras, eu vi lá o preço do estacionamento, 50 pau, achei um absurdo. Desculpa, não é ser mão de vaca, né? É você respeitar. Não vou colocar aqui, vou colocar no estacionamento aqui na frente, 2 quadras daqui, tava me cobrando 20. É aqui que eu vou colocar. E coloquei, não prestei atenção, tava com a fita aqui do cordão escrito Santos FC. Não prestei atenção, ainda parei no bar ali, próximo do antigo bar do Elias. E eu vi que os caras estavam me olhando estranho, né? E na época eu já fazia participações no Foco de Esporte e Rádio. Entrei, fiz o meu trabalho normalmente. Na hora de sair, foi 1-1 o jogo. O do Santos foi do Gabriel Barbosa. E aí eu fui dirigindo pro meu automóvel, lá pro estacionamento. E aí alguns palmeirenses me conheceram. Aí eu só escutei, e eu tinha acabado de ter feito uma das 4 cirurgias que eu tive no joelho. Olha lá o lambari do Ademir Quintino, quebra! Quando eu falei quebra, eu falei, meu Deus do céu. E dava pra correr naquela época com o joelho? Cara, não dava, eu inchou o joelho, né? Mas nisso, cara, Deus é tão bom, que tinham outros palmeirenses que falavam assim, não, ele enche o saco dos corintianos, deixa o cara.
E nisso aí, cara, eu não lembrei da operação que fazia um poucos dias, eu saí correndo, cara. Eu sei que eu cheguei no carro, meu joelho parecia um bolo Puma desse tamanho. É que nem a história do cara de muleta. O cara de muleta. Aí o cara larga a muleta. Daqui a pouco a muleta até esquece, o cara, graças a Deus, o cara melhora. E eu tive esse problema aí. Na Arena Corinthians também me reconheceram uma vez e jogaram urina. Tinha um cidadão que eu acho que ele devia ser tuberculoso, que ele deu uma cusparada, que o cuspe caiu no gramado, tinha sangue, Deus, e ele tava... eu já passei por alguns constrangimentos. Histórias da crônica. Mas é o preço, foi o perfil que eu adotei, né? Eu preferi ser o autêntico, mesmo sofrendo com algumas coisas, e sendo beneficiado em outras também, não vou mentir. Mas foi o que eu escolhi, né? A vida é feita de escolhas. É o ônus, mas tem Com muito certeza. bônus que você também, durante a entrevista, vai ter aí algumas imagens do Ademir Quintino, que vai aí aos centros onde os santistas se reúnem, sim, né? nas embaixadas. Nas embaixadas, e sem dúvida nenhuma, pelas imagens que vocês vão acompanhar também, é um carinho muito grande que o torcedor tem pelo Ademir Quintino. O programa Análise Tática faz uma rápida pausa. Já voltamos com um convidado que vai fazer uma pergunta para o Ademir. Já voltamos. Estamos de volta, esse é o programa Análise Tática com o nosso convidado Ademir Quintino. E Ademir, geralmente os nossos programas, a gente sempre traz aí um convidado para fazer perguntas. Vocês vão me surpreender. Uma pessoa que tenha ligação profissional ou até pessoal com o nosso convidado. Vamos acompanhar quem vai fazer essa pergunta. Opa, legal! O Ademir Quintino me ajuda a te ajudar. Um abraço para você, pro Caio, também pro Felipe, do Análise Tática. Ademir, quero que você conte aí pra galera a história do quarto raio da Vila Belmiro. Quem é o primeiro raio, o segundo, o terceiro e o quarto, que é o Rodrigo, que você me apelidou. A gente que faz a parceria muito bacana lá no Mais 90 nos canais, né? Esporte Interativo. Me conta do quarto raio. Me ajuda a te ajudar, Ademir Quintino. Ricardo Martins, amigo de profissão, virou um amigo particular também. Rapaz, eu vou até confidenciar aqui. Eu fiquei mais de uma década sem falar com o Ricardo. A gente trabalhou junto na rádio Guarujá com o Paulo Alberto. E por uma bobeira, uma situação mal contada, e acabamos nos entendendo. Mas problema no trabalho mesmo? Não, foi, acho que é coisa de jovem, de vaidade, né? E aí ficamos mais de uma década sem se falar. E aí no final do ano passado, parece que Deus prepara as coisas, né? Porque antes de a gente trabalhar no Esporte Interativo, a gente tinha voltado a se falar aqui na Vila Belmiro, né? Um deu a escalação para o outro e parou aquilo. Ele teve uma participação na Rede Record durante as Olimpíadas. Eu desejei sucesso para ele. E aí, em janeiro de 2017, a gente se reencontrou, a gente vai todos os dias para São Paulo juntos. Somos companheiros mesmo de verdade, tu vê como é que a vida... A gente amadurece, né? Situações que, quando somos jovens, hoje é um grande companheiro meu. Sobre o quarto raio, né? Eu fico até emocionado de falar, porque o Rodrigo sempre foi um cara que eu apostei, né? O Ricardo mesmo uma vez falou assim, você é maluco. Quando a gente estreou no Esporte Interativo no começo do ano passado, eu falei que o Rodrigo tinha jogado mais na base, quero deixar claro, do que o Neymar e tinha um poder de finalização melhor do que o jogador do Paris Saint-Germain. Chegou um intervalo e falei, você é louco, cara. Olha a responsabilidade que tu deu pro moleque. Olha a pilha que tu deu em você, porque se esse moleque não virar, vão falar que tu não sabe nada. Eu falei, não, mas esse aí eu aposto. E em 21 anos de carreira, foi o único jogador que eu falei, não, esse aqui eu aposto. Eu sei que alguns internautas vão falar assim, pô, Ademir, mas você falou de jogador A, B, C, alguns jogadores, você sabe disso, Felipe? Eu era assessor de imprensa. Então eu vendi a imagem positiva dessas pessoas, mas nunca falei que ia ser o P3 pontinho das galáxias, porque eu trabalhava, era diferente. Claro. Podia até ser conflitante, mas a necessidade me obrigava, ganhava pouco em rádio, então eu acumulava o meu fato de ser radialista com algumas assessorias. E aí eu dava uns elogios para esses jogadores, mas jamais falei assim, ó, esse aqui vai ser o cara que vai dar um título para o Santos, ou o cara que vai, se não der um retorno técnico, vai dar um retorno financeiro. Porque o Rodrigo, se não deu retorno técnico, ele nem teve tempo para isso, e o time também não ajuda, com todo o respeito, ele deu um retorno financeiro de 45 milhões
na conta do clube. 40 milhões na conta do clube e 5 para ele. Mas como jornalista, como torcedor do Santos, você se sente decepcionado, Ademir, com o que você está vendo? Ou você talvez imaginasse, ou é uma continuação do que já existia da última gestão? Como é que você avalia? Eu, primeiro, não me surpreende. Talvez surpreenda o curto espaço de tempo que ela aconteceu. Água e óleo não se misturam. Estava na cara que o presidente e o vice não iam tocar o mesmo instrumento. Um corre para o mar e o outro corre para a terra. E essa briga de forças políticas dentro do clube acaba refletindo no futebol profissional. Eu só espero que eles tenham maturidade suficiente para que, se não sejam grandes amigos, eles lutem em torno do objetivo que eu creio que seja uma paixão dos dois, que é a minha, que é o do torcedor santista, que é o clube, que é a instituição. Porque o Santos vive uma situação periclitante, figura rodada sim, rodada não na zona do rebaixamento. E eu acho que o que a gente viu aí em 2008, 2009 vai se repetir esse ano. Você teme o Santos na Série B em 2019? Não temo não. Eu temia, agora eu tinha preocupação. Hoje eu temo demais, principalmente depois da derrota contra o América Mineiro na Vila Belmiro. Era um adversário de 6 pontos. E o Santos acabou perdendo pela primeira vez na história. Aliás, essa temporada tem sido de recordes negativos. Primeiro, a derrota para o América. Depois, esse jogo que eu estou citando contra o América, foi o jogo em maior número de chuveirinhos de uma partida do Campeonato Brasileiro. Foram 69, o Santos está cruzando bem, 56 errados. Olha, menos de 20% de aproveitamento. Tem alguma coisa errada. Escolheram errado o técnico. Falam tanto do DNA ofensivo, eu acho que isso é meio folclore. Mas o Santos é um time que a torcida gosta de ver ele em busca do gol, propondo o jogo. Trouxeram um treinador que dá a bola para o adversário e gosta de jogar, agora é a palavra da moda, né? De forma reativa. Ademir Quintino. Vamos ao nosso último bloco do programa Análise Tática. O Ademir Quintino estará com Caio Couto e sua prancheta. Obviamente vão falar de Santos, mas qual será o time ou qual será o período do Santos que o Ademir vai querer mostrar o seu conhecimento tático junto com o Caio Couto? Fique ligado no Caio Analisa. Estamos de volta com o nosso convidado hoje. Tudo bom, Caio? Tudo bom, Ademir? Satisfação te rever, viu? Bom revê-lo. Hoje uma referência na crônica esportiva do torcedor santista. Simpatia sua e do Felipe. Obrigado, meu amigo, já nos conhecemos. E a gente vem falar hoje aqui de um Santos, né, de tantos Santos, de uma história grandiosa desse clube, mas um Santos que marcou Ademir Quintino. Foi o de 2010. De 2002 eu acho que era mais equilibrado, Caio. E o de 95 é aquele que eu trago no coração e aquela frustração daquela intervenção cirúrgica sem anestesia no Pacaembu, quando o Botafogo levou o título e o Santos, mesmo jogando melhor e tendo um único gol válido da decisão, acabou perdendo. Mas de 2010 é o que me encanta mais, de todos os Santos que eu vi. Dorival Júnior e aquele momento, né, de uma volta do Robinho, uma entrada realmente efetiva de Paulo Henrique Ganso, Neymar. Conta um pouquinho dessa história daquele Santos, campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. Era um time meio kamikaze, né? Porque fazia muitos gols, mas sofria demais. O Santos marcou mais de 100 gols naquela temporada. E por que eu tô falando kamikaze? Que era comum tomar gols. Teve um jogo na Vila Belmiro, por exemplo, que perdeu de 4-3 para o Palmeiras. O Santos atacava, marcava um e dava o contra-ataque para o Palmeiras. O Arouca, que era o único homem incumbido da marcação, nunca foi um grande marcador. Ele se lançava ao ataque, né? Era um corredor com a bola e dava espaço. E aí sobrava para os dois zagueiros, o Durval e o Edu Dracena, que sofriam com isso. Mas era um time altamente técnico. Ainda tinha o Marquinhos do banco de reserva que entrava, dava conta do recado. O Paulo Henrique Ganso vivendo o seu melhor momento. O Neymar surgindo, debutando para o futebol. Ele tinha sido lançado no ano anterior, mas foi em 2010 mesmo que ele virou um grande jogador. Além do Robinho, que era uma referência, que ainda é uma referência técnica, em grande fase, querendo ir para a Copa do Mundo. Foi o Santos que mais me encantou, mais marcou gols. E foi barbada naquele ano, ganhou tudo, ganhou de tudo e de todos. Relembra aí pro nosso internauta. Vamos lá. No Paulista era o Felipe, já na Copa do Brasil foi o Rafael Cabral que ganhou a posição, que hoje é goleiro da Sampdoria. Na lateral direita jogou na maioria dos jogos o Pará, a zaga era o Edu Dracena e o Durval. O Durval que ficava mais na sobra, o Dracena ainda saía mais para caçar, né, que era mais jovem, né? O Arouca, o lateral esquerdo. Lateral esquerdo revezava entre o Léo e o Alessandro. O Alessandro que quase disputou o Mundial, acho que está no Juventus de Turim. Na cabeça de área o Arouca,
que era esse homem que eu me referi. Como você falou, o único volante, mas com característica de saída para o jogo. O Wesley, que vivia um momento fantástico, está no América Mineiro, mas ele alternava aqui com o Pará, revezava. Quando um apoiava, ele fazia cobertura e também ajudava um pouquinho o Arouca na marcação, só um pouquinho, porque o Wesley também não tem característica de marcação. A coordenação de jogadas era do Paulo Henrique Ganso, que para mim estava no ápice da carreira, acabou se lesionando em agosto num jogo contra o Grêmio lá no Olímpico ainda, não, Arena Grêmio, e nunca mais foi o mesmo. O Robinho jogando pelo lado direito e às vezes fazia também aqui o quarto homem para ajudar na construção de jogadas, com tabelas com o Wesley, com o próprio Paulo Henrique Ganso também no momento sensacional. Era o pilar para dar a sustentação que a molecada precisa. Você que é treinador, você sabe disso. Precisa de um jogador mais experiente. É o cara que chamava a responsabilidade para você que está nos assistindo. E lógico, e passava a confiança para a molecada. Neymar na época, e Paulo Henrique Ganso, Wesley. Aqui na frente era o André e depois ficou o Zé Love, né, que era o reserva imediato dele. E pela esquerda, o menino Neymar. Foi o time que mais gols marcou e praticamente dava espetáculo, né? De lá para cá. Tanto que o ex-presidente falecido e saudoso Luiz Álvaro dizia que o Santos não vendia o artista, e sim um espetáculo. E naquela oportunidade ele conseguiu segurar o Neymar e foi um time que vai deixar saudades, com certeza. Tinha alguns jogadores aí que não eram tão qualificados, mas no conjunto acabava encaixando. Foi o grande Santos que eu vi naquela... que eu vi, acho que ao longo daí dos meus quase 30 anos acompanhando futebol. E para terminar esse nosso bate-papo aqui, você que é um cara que já cobre o Santos há muito tempo, a gente há pouco falava dos 4 raios, né? Então vai minha pergunta, a água da Vila Belmiro é diferente mesmo para ter espetáculo e gerações aí de tempo em tempo para aparecer jogadores desse porte? Não vou dizer que a água da Vila é diferente, mas que o lugar é iluminado porque o Santos até por necessidade, Caio, tem que investir na base. E há também hoje, pela fama que o Santos criou, dos jogadores que desejam jogar no Santos, em razão justamente disso. Sabe que provavelmente terá uma chance de chegar um caminho mais curto de chegar na equipe profissional. Agora está mudando, mas o trio de ferro da capital, por exemplo, para lançar meio campista e atacante, é uma dureza, porque a torcida não tem paciência. A torcida do Santos não, ela prefere um menino da base do que um reforço. Então, acho que o Santos, pela necessidade, pelo histórico e pelo torcedor abraçar essa ideia, fica mais fácil ele vencer. E aí surgem esses raios e craques que cada vez estão menores, né? Eu espero que em curto espaço de tempo venha um novo menino, já que o Rodrigo está vendido aí para o Real Madrid. Aproveitando que você falou, alguma aposta para os próximos anos? Não, no momento, nesse nível, não, nenhuma. O Santos tem aí, eu costumo até brincar que de 8 em 8 anos revela um jogador desse nível. O Giovani jogou 95. Aí, 95 para 2002, deu 7 anos, Robinho. Do Robinho para o Neymar, que foi de 2002, o Neymar surgiu em 2009, mas efetivamente bem em 2010, aí deu de 7 a 8 anos. E agora mais 8 anos, de 2010 até 2018, o Rodrigo. Eu espero que seja em um tempo menor, porque na situação que está, esperar mais 8 anos vai ser duro, hein? Meu irmão, obrigado pela presença. Satisfação, viu? Um abraço, sucesso para você e para o Felipe, viu? Parabéns pelo trabalho. E para você também, que continue prosperando aí na profissão, meu irmão. Se Deus quiser, ele há de querer. Valeu. Galera, um abraço a todos, continuem dando like, se inscrevendo e estejam conosco nos próximos episódios. Um abraço.